Olá, eu sou Alessandro Gonçalves e eu vou te falar hoje sobre um e-book que eu criei na semana passada sobre como construir um site de uma maneira fácil. Não é um site qualquer não, um ótimo site. E lá no final do vídeo eu te falo como é que você pode baixar, ganhar esse e-book, receber no e-mail. Primeira coisa, por que você precisa de um site? Por que eu comecei com essa história? Porque eu comecei a ensinar algumas pessoas algumas estratégias do marketing digital, ensinar para algumas empresas, alguns donos de empresas, como é que eles poderiam vender mais usando a internet. E aí comecei, no final das contas, me aproximei mais de alguns coaches, na verdade alguns que já são próximos, comecei a tentar mostrar isso para eles também. Por que eu falo tentar? Porque foi aí que eu percebi que muitos deles nem tinham site no ar, nem tem ainda um site no ar. Então eu resolvi voltar alguns passos atrás e agora vou ensinar. Nesse e-book eu passo as etapas, mas eu estou gravando uns vídeos, transformando isso num curso passo a passo, desde o começo, do zero, para quem não sabe nada. Como é que coloca esse site no ar, já preparado para essas estratégias que fazem os clientes te encontrar, fazem você vender mais. Então, deixa eu passar, eu estou aqui com ele na minha tela, eu vou olhar para cá, para pegar alguns dos pontos que eu mesmo escrevi, para te dar uma ideia por que você deve pensar nisso. Não importa o que você faz, se você tem qualquer tipo de negócio, pensa que o site é o seu conteúdo, é o seu terreno na internet. Você pode até ter o Facebook, ter uma fanpage por lá, usar Instagram, usar Twitter, LinkedIn, YouTube, o que quer que seja. Pensa que isso é um terreno, vamos colocar dessa forma, dos outros. E principalmente o Facebook. No Facebook eles mudam as regras o tempo todo. É muito nítido a mudança que vem acontecendo e o quanto a sua mensagem na sua fanpage vem cada vez chegando para menos pessoas. Natural, é um negócio deles, realmente um negócio, é uma empresa de capital aberto, inclusive, que tem que dar lucro. Então você tem que pôr dinheiro por lá, cada vez mais. E aí você pode usar o seu site para melhorar, inclusive, essa sua capacidade de chegar para mais pessoas ou para as pessoas certas no Facebook. Como isso? Vou falar uma única coisa que ontem eu comentei num webinário que eu fiz ontem ao vivo. Me segue que no final eu te falo também como é que você pode saber quando eu faço o próximo. Falar de uma estratégia até básica para quem está no marketing digital, mas muita gente não sabe. Então hoje você coloca um post na sua fanpage do Facebook, ela chega para pouquíssimas pessoas, aí você tem que colocar dinheiro lá para fazer ela chegar para mais gente, só que você não sabe se ela está chegando para as pessoas certas. Se você tem um site e dentro do site você tem um blog e dentro desse blog você coloca uns artigos de uma maneira adequada, sabendo que aquele artigo ele vai atender um determinado tipo de público, que faz parte do público que você quer que compre o seu produto ou o seu serviço. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai colocar algo ali chamado pixel do Facebook. Esse pixel do Facebook, ele vai fazer com que o Facebook saiba quais são aquelas pessoas que estão no Facebook que passaram por aquele artigo do seu blog. E aí você pode fazer algo que se chama remarketing. Você já deve ter passado por isso. Você entra numa loja para olhar um ferro de passar, por exemplo. E aí aquele ferro de passar fica te perseguindo a vida inteira, aparecendo propaganda dele nas outras redes sociais. É exatamente isso, um remarketing usando um pixel. É um negócio, na verdade, muito fácil de fazer. Mas você precisa ter um site, e idealmente um blog dentro desse site, e configurar isso adequadamente. Então, como é que você vai fazer isso se você não tiver o seu site planejado, pensado dessa forma? Então é por isso que eu resolvi criar esse curso, esse treinamento. Estou gravando as videoaulas passo a passo do zero. E aí usando algumas ferramentas, usando um tema que eu escolhi depois de meses, talvez anos pesquisando, usando alguns plugins que eu testo e vejo quanto eles facilitam a minha vida. E é isso que eu vou passar por lá e algumas dessas coisas já estão lá no e-book. Quer saber já como obter? Tá fácil. Você vai lá no www.alessandrogon.com.br, ali já vai aparecer ali embaixo
ou lá em cima no menu, rola a página um pouco para baixo, para cima, eu vou fazer o menu aparecer de vez, ele só aparece quando você rola a página hoje. Clica ali no cadastro, ou vai lá embaixo e rola, se cadastra por lá, que eu já vou deixar configurado para te mandar isso automaticamente, lá no seu primeiro e-mail de agradecimento, você já vai ter esses passos. Então, eu te falo o seguinte hoje, se você tem grana, se você tem dinheiro e tem essa possibilidade de contratar alguém para fazer o seu site, faça isso, não usa o seu tempo para isso. O seu tempo deve ser usado para fazer as suas coisas, para cuidar do seu negócio e não para ficar trabalhando no negócio. Agora, primeira coisa, tenha atenção, veja se essa pessoa vai construir o seu site de uma maneira que te permita depois ter total controle sobre ele, ter facilidade para mexer. Porém, se você tem algum tempo e quer ter mais controle sobre isso, e se souber que com um passo a passo na sua frente você mesmo pode dar conta, sabendo que aí você vai ter a vantagem de entender exatamente como é que isso tudo foi construído e você vai poder construir qualquer coisa nova, eu a cada semana tenho uma ideia nova, boto uma página ali no ar no site, na verdade algumas que eu nem deixo públicas, eu só divulgo para algumas pessoas porque elas têm finalidades exclusivas. Então, vamos lá, um ponto importante. Esquece algumas ferramentas que criam sites gratuitos, algumas podem ser boas, algumas são péssimas. Elas podem deixar seu site bonito, só que você não vai ser encontrado no Google. E que sentido faz você ter um site que não é encontrado no Google? Essas são algumas das estratégias que eu mais quero mostrar daqui a pouco, quando você estiver com o site no ar, sobre como é que você vai fazer para estar ali na frente no Google. Então, os principais passos. Está lá no e-book um pouquinho mais detalhado, mas deixa eu te falar aqui rapidamente. Você contratar o seu domínio, você definir o nome do seu site, como eu tenho ali o alessandrogon.com.br, o treinamentodomem.com.br e mais alguns outros. Você vai lá no registro.br, é só digitar aí, e você vai escrever esse domínio que você quer e lá vai dizer se você pode ou não contratar, se na verdade ele está disponível, se alguém já pegou ou não. Depois disso, você contrata uma hospedagem. Não vou falar agora aqui da hospedagem, mas me pergunta se você quiser. Mas assim, não vou indicar. Mas a hospedagem é onde o seu site vai estar. É como se você tivesse, vamos lá, alugado um espaço num servidor de alguém. Isso é barato. O domínio, passo anterior, R$30 por ano. A hospedagem, até por R$ 9,90 por mês. Eu pago R$17 para ter vários sites. Aí você vai instalar uma plataforma pronta. Uma plataforma que eu recomendo muito que seja o WordPress. É sem dúvida a melhor que existe atualmente. Aí você vai colocar um tema, quer escolher um tema ou na verdade não quer perder tempo escolhendo? Baixa o e-book. Lá eu escrevi, coloquei o link do que eu cheguei depois de alguns anos pesquisando e testando. Inclusive, vou botar um vídeo. Olha isso, é como se eu estivesse agora digitando no Word e eu estou com o site aberto, eu estou digitando no meio do site. Olha a facilidade disso. Isso nunca existiu, nunca foi tão fácil, pensando que a gente está no WordPress, que é a melhor plataforma para se criar site, que atualmente existe e na verdade existe há muito tempo. Vou te mostrar mais um exemplo, vou rolar a página agora ali para baixo e vou criar, na verdade eu vou mudar de lugar, olha só, vou arrastar, primeiro estou mudando um texto. Isso aqui é um exemplo que eu peguei da própria web, e eu estou alterando em cima dele, no que está liberado. Olha só, mudo as configurações das letras, coloco um bold, itálico, mudo o tamanho, coloco um link se eu quiser, arrasto isso para lá, soltei ele para baixo daquele, posso fazer uma cópia dele, posso apagar, com o site funcionando. Olha a diferença disso para aquela construção chata de site. Inclusive, toda a configuração disso que você está vendo pode ficar em português. Ali no e-book eu coloco o link, inclusive, para você chegar e baixar esse tema. Se você já tem um site no ar e está em WordPress, só quer pegar o tema, baixa lá o e-book e eu te mostro. Além dos plugins, olha só, estou criando agora aí um botão, cliquei no mais, botão, estou colocando um link para o meu site, para a página de cadastro, alessandrogon.br/cadastro, colocando o texto que vai no meu botão, que era o e-book, já está aí funcionando, o site já está rodando, eu estou criando com ele funcionando. Olha que impressionante. E a facilidade para criar páginas e tudo mais, deu para perceber o quanto isso é bom. Não fica se
pegando, por exemplo, se você ainda não tiver uma logo, é ótimo que você tenha, é legal, mas se não tiver, cria uma gratuitamente, não é o ideal, só que é muito melhor do que você não ter o site no ar só por causa disso. Enfim, instala o seu tema e depois instala alguns plugins que para o vídeo não ficar muito longo, já está com quase 9 minutos. Então lá, eu indiquei pelo menos uns 5 dos que eu uso e que me ajudam demais lá nesse e-book. E quer acompanhar e inclusive saber sobre esse curso, que eu já pedi a liberação, já rapidinho, em alguns dias já deve estar liberado, faz o seu cadastro, alessandrogon.com.br, e me responde lá no primeiro e-mail que você recebeu, que você quer. De repente eu consigo até alguma coisa melhorada, diferenciada para você. Não deixa de curtir o vídeo, assinar o canal do YouTube, compartilhar, e eu te espero por aqui. E fala se você gostou de alguma coisa desse vídeo, de alguma dica, coloca aqui nos comentários e fala o que mais você quer saber sobre isso, que eu faço alguns vídeos agora entrando um pouco mais de profundidade em alguns desses assuntos. Te espero amanhã.